Contraponto Cinema está começando agora. A nossa dica da semana para você é o cinema, porque esse filme ainda está em cartaz, que é o Planeta dos Macacos, O Confronto. Do not want war. You know the scary thing about them? They don't need power. Lights, heat, nothing. É a segunda refilmagem dessa nova série que reproduz um filme. Gostou, Zé Luiz? Gostei muito. É um filme muito interessante, muito bem feito do ponto de vista tecnológico, né? Você traz recursos de ponta muito interessantes, mas o principal não é isso. Ele traz alguns pontos para nossas discussões aqui que são muito interessantes, muito atuais, né? Sobre o conflito, sobre a guerra, sobre a inevitabilidade do conflito ou não, são discussões importantes, né? Sobre o estranhamento do outro. E lembrando que essa é uma série, é um filme que é baseado em uma série que foi feita para televisão, onde o ator principal era o Charlton Heston. Foram feitos vários filmes para o cinema e depois foi feita uma série para televisão também, que fez muito sucesso aqui no Brasil, mas aí já lá para os anos de 1980. Um filme que vale a pena ser visto. Bom, a gente podia até ficar discutindo aqui ficha técnica, todo o aparato tecnológico que está sendo utilizado nesse filme, que está de parabéns, porque realmente o movimento dos animais reproduzindo o comportamento humano está perfeito. Mas não é esse papel aqui do Contraponto Cinema, não. A gente vem aqui a discutir filosofia, sociologia, as questões humanas por meio do cinema. Carlos Ginzburg, no livro dele, Olhos de Madeira, fala sobre estranhamento, que é uma questão que a gente gosta muito de trazer aqui para o nosso programa, a ideia de como a arte causa essa sensação de estranhamento em quem a observa, seja um quadro, uma literatura, seja um cinema, e faz com que a gente pense sobre essas questões que estão aí, que aliás extrapolam o que o próprio produtor, o que o escritor, o que o artista pensou, porque ele ganha vida própria. E acho que a gente tem algumas coisas para trazer aqui que com certeza nem o autor, né, do roteiro, nem o diretor do filme imaginaram que a gente pudesse aqui, como qualquer discussão seria capaz de fazer, trazer aquilo que está além do próprio produtor. Né? Eu acho só um aspecto interessante quando você fala a questão do estranhamento, né? Nesse livro ele fala do distanciamento e do estranhamento e como que a arte, ao distorcer a representação da realidade, ajuda a revelar o que está encoberto na realidade. E eu acho que esse filme traz muito disso, revela algumas questões que são questões contemporâneas, né? Que a gente precisa parar e pensar nessa correria, nessa correnteza, né? Que é o dia a dia, que nos impede de pensar muito sobre as coisas que estão acontecendo, né? Nessa velocidade enorme do que acontece hoje em dia, né? Bom, Zé Luiz, então eu quero começar com o seu estranhamento. Quando você assistiu o filme, o que foi que te causou mais estranhamento? Não, eu acho que tem uma frase no filme que é absolutamente sensacional e que nos ajuda a entender, por exemplo, a gente vive hoje em meio a muitos conflitos, né? Em conflitos urbanos, conflitos internacionais mais variados, né? Vamos vendo os absurdos, a violência, a brutalidade que acontece hoje na faixa de Gaza, no conflito de Israel e Palestina. E tem uma frase, o líder, né, dos macacos, que é o César, ele repete o tempo todo que macaco não mata macaco. Né, que os macacos têm que ser unidos, que os macacos precisam, a união vai trazer a força para que eles resistam, né, à agressão dos humanos, etc. E ele repete isso várias vezes no filme. Até uma, e aí não é spoiler não, gente, né, não estou contando o final, mas vai ter uma cena onde ele entra em conflito com um outro macaco. Né, e aí ele tem oportunidade, eles brigam, né, ele tem a oportunidade de salvar esse macaco. Bom, peraí, porque eu sei o que você vai contar, Zé Luiz. Não conte, Zé Luiz. Não, mas não vou contar quais são os personagens, não vai ter problema. Eu quero vir para uma cena que remete a isso, mas é anterior a essa que você está falando. Sim. Que é uma briga também entre os dois personagens, que representa o conflito ali entre os dois macacos, que são o César e o Cubo, né? Mas é um conflito em que aquele que é agredido chama a atenção
usando essa frase, relembra ao César. Isso. Essa cena que eu quero colocar no meio dessa sua fala aí. Quando ele fala assim, olha, macaco não mata macaco, como se dissesse assim, lembra que é você quem diz isso? O tempo todo o César lembra para todo mundo, né? Não briguem, macaco não mata macaco. Só que aí vem o perigo, né? Só que aí o outro que está brigando com o César, né, na hora que ele parece que vai morrer e o César tem a oportunidade de salvá-lo ou não, né, ele vira para o César e fala, macaco não mata macaco. E aí o que o César responde? Você não é macaco. Bom, pois você não é macaco. Eu acho que essa é a grande questão do filme também, Zé Luiz. Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante a gente pensar, porque nós já tivemos a oportunidade de discutir nos programas Contraponto alguns aspectos sobre esse estranhamento do nós versus eles, né? Mas isso é muito recorrente no discurso diário. Vai falar, não, um ser humano não pode matar um ser humano tem que respeitar o ser humano. Mas aí vai alguém chegar e falar, mas você não é um ser humano, aquela você pessoa é um menos, monstro. aquela pessoa é um monstro, aquela pessoa é um terrorista, aquela pessoa... E aí, esse outro, né, inferiorizado, subalternizado, que não é humano igual aos outros, durante a história já foram vários. Né? Já foram os judeus, já foram os muçulmanos, já foram os cristãos, já foram os indígenas, já foram as mulheres, né? Hoje os terroristas, os vândalos e etc. Então, isso aí joga abaixo toda a ideia de macaco não mata macaco, ou humano não mata humano, ou joga abaixo a ideia de direitos humanos, que é direito para todo mundo. Mas você vai falar, não, esse aqui não é tão humano quanto o outro, não, então esse aqui você pode exterminar. O perigo, Zé Luiz, eu acho que não é nem jogar abaixo esse discurso, mas é fazer uso desse discurso. Eu digo, olha, o humano não mata o humano, mas aquela pessoa, aquele não é um humano, ele é um vândalo, ele é um criminoso, ele é um bandido, ou ele é um terrorista, ou ele é... Essa desqualificação de categorias, exatamente, isso é extremamente perigoso. E talvez esse dizer do humano não mata humano, ou um ser vivo não mata outro ser vivo, né? Na verdade, você está classificando, criando categorias onde existe uma categoria que é superior e que não pode se eliminar. Essas podem ser eliminadas. Inclusive, esse é o mote da discussão dele, macaco não mata macaco, porque eles caçam no filme. Então ele diz, olha, nós podemos eliminar outros animais que são inferiores a nós, mas macaco não mata macaco. Que eles têm o conflito em relação a como eles são vistos pelos humanos. Porque o ser humano ainda é, na escala da evolução, considerado... Dentro da perspectiva humana, considerado superior. Antropocêntrica, que é essa ideia de que o topo da evolução, o topo do desenvolvimento seria, então, tornar-se humano. E aí vem uma outra discussão interessantíssima, né, que o filme coloca e que talvez não pudesse ser diferente, porque isso a gente vê com muita naturalidade, né? Nós somos a espécie mais evoluída, né? Nós mandamos, nós dominamos, a gente acha que domina a natureza, faz tudo para a natureza e etc. Então o filme coloca que o macaco evoluído é aquele macaco que mais se aproxima do humano. Então o macaco ele vai falar a linguagem dos humanos, né? Vão falar inglês, inclusive. Né? Ele vai ficando, quanto mais evoluído é o macaco, por exemplo o César, né? Ele é mais ereto, né? Ele se aproxima, ele fala mais, então ele se aproxima mais dos humanos. E aqui isso traz uma discussão também atual muito interessante. Né? Outro dia a gente teve, há alguns meses, né? Teve uma reportagem interessante sobre um grupo de ativistas em defesa dos direitos dos animais que invadiram uma clínica no Rio de Janeiro que fazia pesquisas com cachorros, né, e libertou os cachorros todos. E hoje existe toda uma pesquisa, todo estudos, nós temos um grande amigo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que é o Fábio Oliveira, que é um grande escritor sobre direitos dos animais, que vai trabalhar essa questão do animal como portador do direito. E você tem a Constituição do Equador, por exemplo, vai mais longe ainda, vai dizer a natureza, né, como portadora de direitos também, não só os animais. E aí uma perspectiva de que cada espécie, de que cada animal teria a sua própria lógica evolutiva. Então não quer dizer, olha, se todo animal para se desenvolver tem que virar humano, né? Ou a evolução de cada animal vai ser finalmente ser humano. Isso também é uma questão muito interessante e que para o telespectador pode parecer assim completamente inovadora, porque realmente falar em direitos dos animais, animal como portador de direitos,
né, a natureza como portador de direitos, é muita inovação, mas que já está aí acontecendo. Você tem muitos casos nos Estados Unidos, no Canadá, no Equador, na Bolívia, muita coisa interessante a respeito disso. É interessante que você fala, Zé Luiz, que a referência do humano é a questão do domínio, de dominar. E o nome escolhido para o personagem, que é o macaco que mais se parece com o humano, o macaco mais humanizado, não é à toa que é César, né? Que dá essa ideia de domínio, faz uma referência ao imperador romano, a Júlio César, que depois acaba adotando esse nome como o nome de todos os líderes que sucederam a Júlio César, né? Então ele chamar César também é uma questão interessante no filme. Mas uma outra abordagem que eu acho que deve ser lembrada é a figura do Kobo como o contraponto àquele macaco evoluído, humanizado, porque ele, embora tenha convivido com os humanos, embora ele também tenha a fala mais próxima de uma fala humana, ele é revoltado, ele é perigoso. E sabe o que eu acho interessante? A gente podia até associar a narrativa desse filme a uma crítica ao sistema carcerário, porque o Kobo nada mais é do que o resultado do sistema carcerário. Ele foi preso, toda a torturado, revolta dele, sofreu 500 intervenções cirúrgicas e testes que fizeram com ele, e é lógico que ele não pode ter uma visão agradável em relação aos seres humanos. Então, né? a insociabilidade do Kobo, a mim, parece muito mais uma crítica a qualquer possibilidade de reabilitar alguém, de tratar alguém por meio de violência, privação de liberdade. Privação de liberdade. Não tem qualquer chance. Pois é, essas são só algumas questões que o filme traz. Esse filme é muito interessante. Não é um filmezinho assim de ficção, assim, vazio, não. Tem muitas questões para a gente refletir. Eu ainda tenho aqui uma outra questão que eu acho muito importante também, que é uma mensagem final muito perigosa, né? Sim. Porque quando se deflagra o conflito entre os humanos e os macacos, você tem ali a expectativa de que ela seja resolvida no filme. Mas a mensagem que o filme deixa é de que, na medida em que os macacos atacaram os humanos, esse conflito agora não vai mais ter fim, porque eles criaram a condição necessária para que os humanos se sentissem no dever de ter retaliação, né? De retaliar ao ataque. E o César fala, agora o conflito é inevitável. Agora é inevitável porque nós sabemos que os humanos, e com toda razão, é o ponto em que ele se apoia, né? Com toda razão, os humanos agora vão querer nos atacar, porque nós provocamos. Como se isso fosse inevitável. Sabe que esse discurso, Zé Luiz, me parece muito atual, porque como muita gente enxerga o conflito, por exemplo, entre Israel e Palestina. A ideia de que é um conflito que nunca mais vai acabar, porque um ataca, o outro vai revidar, ele quer vingar, uma pessoa tem os seus parentes assassinados por um ataque do seu opositor, então ele vai querer se vingar e vai atacar o outro lado. Dá essa ideia, e esse discurso é muito perigoso, de que esse conflito é inevitável. Se ele é criado, se ele foi inventado pelo ser humano, ele pode ser evitado. Pode ser resolvido pelo ser humano. Ele pode ser resolvido pelo ser humano. Então, esse é um discurso que a gente tem que ter cuidado na hora de reproduzir. Bom, a gente poderia passar mais um dia inteiro aqui falando sobre o planeta dos macacos, o conflito aqui entre essas duas espécies, né, que estão muito próximas, mas enfim. Contraponto Cinema vai ter que voltar na semana que vem com mais uma dica para você. A gente vai estar aqui te provocando com essas discussões. Então, até a próxima semana.